não querem mexer no vespeiro porque é ano eleitoral? Não é que não querem mexer no vespeiro porque é ano eleitoral. Eles não querem mexer no vespeiro porque eles são as vespas. Fala, o que você está fazendo é ilegal, você não pode fazer isso aqui. Obviamente que ele vai sair constrangido, pode sair xingando, pode sair brigando, mas ele tem que sair porque é ilegal. Então não tem nenhuma gótica vigilante com uma máscara de Batman saindo agredindo pessoas por aí. Agora, Alcolumbre já foi reeleito, já esteve no comando do Congresso Nacional e Hugo Motta foi eleito recentemente. Como a história se lembrará de ambos? Boa, excelente pergunta. Primeiro, eu acho que o Congresso Nacional, de uma maneira geral, vai ser lembrado nesse momento como um Congresso covarde. Um Congresso covarde e um Congresso fisiológico, né? E aqui eu não falo nem especificamente dos presidentes das duas casas, mas da composição do parlamento de maneira geral. A maior parte dos deputados e dos senadores está apenas preocupada com a sua reeleição e em ganhar a sua reeleição não com base naquilo que acredita, mas vendendo o seu voto para o presidente da República para ganhar emenda parlamentar em troca e comprar o seu prefeito, que respectivamente compra o seu vereador, que respectivamente compra o seu eleitor. O Congresso vai ser lembrado por isso, pelo seu fisiologismo, por não defender nada, por não ter agenda de país, por não ter um debate propositivo, né? Qual o grande legado, qual foi a grande aprovação deste Congresso Nacional, desta legislatura? Foi um resquício da legislatura passada de reforma tributária. Passado isso, o que teve de reforma estrutural? Teve uma reforma no orçamento? Teve uma grande reforma, uma nova reforma da Previdência que a gente vai precisar fazer? Teve uma reforma administrativa? Não teve. Então não há legado propositivo. De outro lado, não há legado de enfrentamento aos abusos do Supremo. Veja, nós temos ministros do Supremo pela primeira vez sendo expostos por envolvimento em escândalo de corrupção. E o Congresso Nacional não se mobiliza para derrubar, para responsabilizar ministros criminosos que estão utilizando a própria toga para cometer crimes, para se blindar de crimes. Não há a pauta por parte do presidente Davi Alcolumbre de pedido de impeachment contra o ministro do Supremo. E a maior parte dos senadores bolsonaristas, eles dizem defender o impeachment de ministro do Supremo, mas votaram no Davi Alcolumbre, que já dizia em campanha, se tiver 81, palavras do Davi Alcolumbre, se tiver 81 senadores a favor de impeachment de ministro Supremo, eu não pauto. Ele dizia isso em campanha. Aí o bolsonarista dá discurso para fora, para enganar o eleitor, dizendo que é um senador macho que tá lá para enfrentar o Supremo, dá discurso bravinho da tribuna e depois vota no Davi Alcolumbre em troca de cargo em comissão e na mesa diretora. Essa é a realidade que a gente vive hoje. E a pergunta do Matheus Dias. Deputado, nessa mesma linha, você fala de talvez falta de coragem. Nesse ano eleitoral, a gente tem pautas que são populares, como a pauta, por exemplo, do fim da escala 6x1, diminuição da jornada de trabalho, assim como foi a pauta da quebra do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, da redução para quem ganha até 7.350. Pautar ou votar essas pautas no Congresso hoje favoráveis entra nessa linha de tentativa de reeleição e deixar de pautar outras, como no caso de uma CPI específica do Master, também entra nessa de não querer mexer num vespeiro ali num ano eleitoral? Eu vou começar pelo final, que eu acho mais importante. Não instalar CPIs, não querer avançar com as CPIs, a maior parte do Congresso não quer, a maior parte do Congresso não assinou CPI, CPMI do Banco Master, especialmente parlamentares do governo, mas eu não vou aqui passar pano. Existem parlamentares que se dizem de oposição que também estão sendo citados no escândalo. Eu mesmo mais cedo falei do senador Ciro Nogueira. Então, isso aí pega bolsonarista, Isso é novidade, o senhor não falou sobre o Ciro Nogueira aqui hoje. Falei sim, falei que... O senhor falou sobre o Everton Rocha. E sobre o Ciro, o que o senhor tem para contar para nós? Não, no Ciro Nogueira foi o seguinte, na quebra do Vorcaro que a gente teve acesso, ficou muito claro o relacionamento muito próximo do Vorcaro com duas figuras, com o ministro Alexandre de Moraes e com o senador Ciro Nogueira. Isso tá lá nas mensagens, assim, eu nem tô cometendo o crime de quebrar o sigilo aqui agora para vocês, porque a imprensa toda já vazou isso daí, né? Qualquer um já até vazaram no Twitter a quebra completa, né? Do Vorcaro, pelo menos na parte do WhatsApp daqueles primeiros 0,25% que a gente teve acesso na CPMI. Então, isso aí tá muito claro. Dá um Ctrl+F lá, Ciro Nogueira, Ctrl+F Alexandre, vocês vão encontrar essa proximidade. Então, pega a gente tudo quanto é lado. Mas o governo claramente está muito mais preocupado, né? Porque não assinou
a maior parte dos parlamentares do governo não assinaram essas CPIs. Então, o que eu quero puxar da sua pergunta é, não querem mexer no vespeiro porque é ano eleitoral? Não é que não querem mexer no vespeiro porque é ano eleitoral. Eles não querem mexer no vespeiro porque eles são as vespas. Porque são eles que estão lá envolvidos. Porque são eles próprios que seriam presos, investigados, condenados se eles levassem isso para frente. Então não é uma questão de não vamos mexer em pautas impopulares no ano eleitoral. Pauta impopular no Congresso, na minha experiência de 7 anos, nem em ano nem eleitoral querem mexer. É de um não posicionamento, de uma covardia. Quantas e quantas vezes eu já não escutei nos bastidores de uma votação os deputados falando, isso é uma bomba para o país. Ou isso não vai acontecer, isso é demagogia, ou isso é populismo. Mas eu vou votar porque pega mal, né? Então, essa é a prática em ano eleitoral ou em ano não eleitoral. E aí a gente vem com essa demagogia agora da PEC da escala 6x1, que todo mundo sabe que não vai dar em nada. Ainda, primeiro, se fosse para aprovar... Aliás, eu vou um passo anterior, né? Vou dar um passo atrás. Mesmo que essa PEC seja aprovada, ou mesmo que um projeto de lei seja aprovado, falando está proibido ter escala 6x1, não vai acontecer. Não vai acontecer porque a realidade da lei não dialoga com a realidade econômica, né? O mesmo já tentou ser feito 10 anos atrás com a PEC das domésticas. Falaram, olha, toda doméstica vai ter direito trabalhista. 10 anos depois, o que aconteceu? Continuaram sem ter, foram ainda mais para a informalidade, não adiantou absolutamente nada, porque foi uma lei que não foi desenhada com base na realidade econômica. Da mesma maneira, a PEC da escala 6x1. Mas vamos supor, né? Eu vou fazer uma concessão aqui para o PSOL e para o PT. Eu concordo com vocês. Essa PEC vai acabar com a escala. Uma lei vai acabar com a escala 6x1, sem a gente mudar a produtividade e realidade econômica. Se eles realmente quisessem acabar, eles mandavam um projeto com urgência para acabar, não precisava ser PEC. PEC precisa passar por CCJ, comissão especial, 308 votos em 2 turnos na Câmara, depois 2 turnos no Senado. Para que alongar essa discussão se um projeto de lei bastava? A Constituição não proíbe reduzir carga horária. A Constituição proíbe aumentar a carga horária. Então, se eles quisessem reduzir, eles aprovavam um projeto de lei. Olha a velocidade com que a gente... Só hoje a gente aprovou 10 urgências em plenário, ninguém nem viu, né? Simbolicamente. Se eles quisessem, eles fariam a mesma coisa com a escala 6x1. Não fazem porque foi um projeto desenhado em ano eleitoral para enganar o trabalhador e servir de palanque político. A gente, ainda falando sobre as votações do Congresso, se eu estiver errado, o senhor me corrija, o senhor aparentemente não teve um voto, não votou nem uma lua, o orçamento ali do Congresso Nacional que é votado anualmente. O senhor não teve nenhuma votação, certo? O senhor nunca votou? Certo. Como o senhor, sendo um deputado que nunca votou o orçamento no Congresso, governaria um estado como São Paulo, deputado? Não, calma, nunca votei a favor, né? Exato. Mas votei. Votei exato, não. Exato. Né? Justamente por analisar o orçamento, né? A maior parte dos deputados não analisa o orçamento. A maior parte dos deputados votam sim no orçamento em que ele foi atendido pelo relator e que ele recebeu emendas por parte do governo ou do relator do orçamento, e não quando ele não foi atendido, né? Mas na maioria das vezes a maioria esmagadora vota sim, porque todo mundo dá o jeitinho de pegar o sonaco do orçamento para levar para sua base eleitoral. Então, o fato de eu votar... Perdão. O fato de eu votar não, todas as vezes que eu analisei o orçamento, só me qualifica para exercer qualquer cargo executivo, seja o governo do estado de São Paulo, seja a prefeitura, seja a presidência da República. Primeiro, porque significa que eu analiso com cuidado as coisas que eu voto. Segundo, porque significa que quando eu analiso e vejo que a coisa é ruim, eu não voto. Diferente da maioria esmagadora dos parlamentares que ou não leem, ou quando lê, vota coisa ruim do mesmo jeito, ou pior, lê e não entendeu o que leu, né? Então, tudo isso me qualifica ainda mais porque isso mostra que mesmo eu nunca tendo feito parte da comissão mista de orçamento, eu analisei o orçamento, eu levanto todas as vezes, eu discurso, toda vez que tem LDO, toda vez que tem LOA, eu estou no plenário da Câmara dos Deputados e eu discurso mostrando pelo menos 5 minutos ou mais 5 minutos, pelo menos 10 minutos dos pontos que eu discordo daquele orçamento. Porque eu acho que teve corte onde não deveria ter, porque eu acho que teve dinheiro para onde não deveria ir. Então tudo isso só qualifica ainda mais qualquer pretensão que eu tenha para o Executivo, porque o Executivo lida diretamente com o orçamento e elabora o orçamento. Arthur? Deputado, no fim de semana, o pré-candidato pela missão em Minas Gerais, Ben Mendes,
se envolveu em briga com uma gerente de loja. Os dois foram parar na delegacia. Também viralizou nos últimos dias vídeo de uma identificada como militante do MBL, a gótica do MBL, expulsando flanelinhas das ruas da 25 de março. Como o senhor e o partido avaliam esse tipo de violência? Não, isso não é uma violência. Primeiro, a gótica do MBL que você citou aí tá defendendo a lei, basicamente, né? É ilegal você ser flanelinha, é ilegal você extorquir uma pessoa para exigir dinheiro para uma vaga pública, né? Então não existe nenhum tipo de violência. Primeiro que ela não expulsa no soco, ela chega e diz, expõe, grava, fala, o que você está fazendo é ilegal, você não pode fazer isso aqui. Obviamente que ele vai sair constrangido, pode sair xingando, pode sair brigando, mas ele tem que sair porque é ilegal. Então não tem nenhuma gótica vigilante com uma máscara de Batman saindo agredindo pessoas por aí. Apesar de que de vez em quando eu sinto a falta de um Batman no Brasil, porque a gente tá cheio de coringa. Mas, do outro lado, né, por parte do Ben Mendes, ele foi agredido, ele foi defender a lei, ele foi defender o direito de um consumidor que foi injustiçado, que levou a nota fiscal, que cumpriu todos os requisitos para ser atendido. A lojista não quis atender, não satisfeita em ser confrontada com a lei, ela quebra um lustre, sei lá, uma lâmpada em cima do Ben Mendes. Ele é linchado, ela morde ele, ela desfere socos contra ele, e aí ele empurra para repelir a injusta agressão. Isso chama-se legítima defesa, é o uso legítimo da violência. Não foi ele que iniciou a agressão. Aliás, se ele tivesse respondido na proporção de força que foi utilizado contra ele, ele estava preso pela Lei Maria da Penha, porque pegaram literalmente um lustre, quebraram nele, socaram ele, morderam ele. Ele repeliu com um empurrão. Se ele tivesse quebrado um lustre na cabeça da mulher, se ele tivesse mordido a mulher, se ele tivesse feito exatamente a mesma coisa que foi feita contra ele, ele estaria preso e... veja só, se repelindo uma injusta agressão, tendo apanhado como ele apanhou, ele já foi linchado pela imprensa como foi, porque na imprensa só saiu um recorte dele empurrando de volta. Não saiu o vídeo todo. Aliás, aproveitando esse espaço, eu sugiro que quem esteja nos assistindo vá no canal do Ben Mendes e assista o vídeo de 35 minutos mostrando tudo, para quem quer ver a verdade. Agora, para quem quer ver recorte malicioso de imprensa, para linchar a reputação de um pré-candidato só porque ele faz parte do Partido Missão e só porque ele tem viabilidade no estado de Minas Gerais, aí pode se satisfazer com notícia falsa sendo espalhada. O senhor fala em viabilidade em Minas Gerais. Qual é a viabilidade? Bom, ele ou disputará o Senado da República ou disputará o governo do estado. Em ambos os cenários, ele é uma pessoa de grande repercussão, já era antes de ingressar para os quadros do partido, continua inclusive, eu acho que uma das melhores medidas para você saber se um candidato é competitivo ou não é o quanto ele é atacado pelos seus adversários. Veja, eu falo isso por mim. Se eu tenho um adversário que ele é irrelevante, que ele não é viável, eu não vou dar atenção para ele. Porque quanto mais atenção eu dou para ele, mais ele cresce. Eu só vou dar atenção, eu só vou atacar um adversário que me ameaça. Um adversário que é viável, um adversário que está do meu tamanho, ou está prestes a chegar no meu tamanho, ou é maior do que eu. Essa é a lógica da política. Então, se ele está sendo tão gravemente tentando promover-se um massacre contra ele por parte dos seus adversários políticos, isso só mostra que ele tem viabilidade, que ele ameaça os seus adversários. Nós seguimos girando os nossos convidados. Agora, mais uma pergunta do Matheus Dias. Olá, Matheus. Deputado, pegando carona já nessa sua última fala, é assim que o senhor se enxerga nesse cenário de São Paulo? Então, agora, ainda mais com essa mudança de partido, ainda mais você sendo líder agora do partido na Câmara, talvez, quem sabe, vir a concorrer ao governo, entra essa linha do prego que se destaca leva a martelada? Não, com certeza, né? O fato de, vamos lá, primeiro, obviamente, os dois maiores concorrentes, né, é o Tarcísio e o Haddad. Então, são os dois que vão apanhar mais e vão brigar mais entre si. Agora, a partir do momento que a minha pré-candidatura, né, começar a crescer, se a candidatura começa a ganhar viabilidade, começa a ameaçar,
eu não tenho dúvida de que a gente vai começar a sofrer ataques, né? Por mais improvável que seja uma eventual vitória minha para o Palácio dos Bandeirantes, e por mais que eu já tenha dito para vocês que se quer me decidir ainda sobre a pré-candidatura, nós do MBL já tivemos uma experiência de sucesso, que a gente considera de sucesso, numa eleição improvável, que foi o Arthur Duval para a Prefeitura de São Paulo em 2020. 2020 você não podia fazer campanha porque era pandemia. A gente estava num partido nanico. As pesquisas davam ele com 1% dos votos. Mas ainda assim ele era constantemente atacado tanto pelo PT como pelo Russomano, que era o candidato do Bolsonaro nas eleições. Por quê? Porque eles estavam vendo o potencial de crescimento do Arthur. Não à toa, ele chega na urna, a gente vence o PT que sempre foi para o segundo turno em São Paulo, o MBL vence o PT num partido nanico, né? E empata com um candidato do Bolsonaro, que era presidente da República. Então a gente já tem uma experiência para ver que é assim que as coisas funcionam. O senhor comentando alguns nomes sobre São Paulo, além do ministro Fernando Haddad, tem também a ministra Simone Tebet e a ministra Marina Silva. Ambas são de estados diferentes, não são de São Paulo. O senhor, sendo de São Paulo, como o senhor vê, é algo que imita também um pouco dos aliados de Jair Bolsonaro. O filho de Jair Bolsonaro, do Rio de Janeiro, vai disputar em Santa Catarina. Como o senhor vê essa conduta de levar o nome de um outro estado para disputar no estado de São Paulo? Eu acho, primeiro, eu pessoalmente não vejo nenhum problema com uma pessoa de um estado disputar um cargo em outro estado. O senhor acha que ele representa o eleitor de São Paulo, não sendo de lá? Calma. Tem como você representar um eleitor de um lugar não sendo desse lugar. Isso aí não tem nenhum problema, porque representação não é uma coisa nata, né? Inata a você, né? Você constrói a legitimidade para representar as pessoas ao longo da sua vida. O meu ponto é o seguinte: para representar e para fazer sentido você representar um estado, você precisa ter uma história nesse estado, você precisa conhecer esse estado. O meu principal problema e assim, não vai acontecer, tá? Eu tenho certeza absoluta que Marina não será candidata ao Bandeirantes, assim como Simone Tebet não será candidata do Bandeirantes. Mas o meu problema com ambas é falta de preparo e de conhecimento do estado para governar. As duas não teriam a menor noção do que fazer no governo do estado de São Paulo. Tanto por não conhecer o estado profundamente, como por não ter programa, como pelas experiências que demonstraram. E Simone Tebet é um desastre na gestão. Sob a sua gestão, construiu-se o colapso do orçamento que vai acontecer no mandato do próximo presidente da República. Marina Silva, todos os seus indicadores são um desastre. O governo Lula comemora, olha, caiu o desmatamento 50% esse ano. Sim, caiu esse ano porque no ano passado, sob o seu governo, cresceu trocentos por cento. Então assim, a gestão da Marina Silva teve recorde de desmatamento, teve recorde de queimadas, teve recorde de incêndios, e ela ainda quer governar um estado. Se ela já é um desastre numa única pasta, imagina ela comandando todas as pastas num governo do estado. A mesma crítica eu faço para o Carlos Bolsonaro. Ele é um absoluto inútil, ele é um peso de papel como vereador na cidade do Rio de Janeiro, né? Ele não faz nada, ele não aprova nada de importante, ele não barra nada de importante, ele é absolutamente irrelevante. Olha a gestão do Eduardo Paes. O que Carlos Bolsonaro já fez em relação à gestão do Eduardo Paes? O que ele já barrou de ruim? Qual o escândalo que ele denunciou? Zero. Ele é um peso de papel, né? Aí ele vai para Santa Catarina, e se o Rio de Janeiro, que é onde ele foi criado, que é onde ele nasceu, ele já não entende nada, ele já não faz nada, ele é um absoluto inútil, imagina em Santa Catarina, que ele não conhece. E eu ainda acho de um oportunismo e de uma canalice política gigantesca por parte do Carlos Bolsonaro e da família Bolsonaro colocar ele em Santa Catarina, porque Santa Catarina é 100% de chance de quadros bolsonaristas vencerem. Ou seja, não estão colocando o Carlos lá por uma razão republicana. Olha, precisamos de um nome forte do bolsonarismo para ganhar uma cadeira para o Senado. Não! Eles estão prejudicando quadros de lá, a Caroline de Tone, o Espiridião Amin, para colocar um filho no estado que eles têm segurança de que ele será eleito. Se fosse mandar o Carlos, vou mandar o Carlos Bolsonaro para Bahia, que é um reduto do PT, e a gente precisa ter um nome bolsonarista forte para promover o nosso projeto de bolsonarismo de país. Aí eu ia falar, não, beleza. Eles estão levando o nome por risco, eles estão colocando a pele em jogo em nome do projeto deles. Não, eles só querem deixar o Carlos de folga no Senado por Santa Catarina durante 8 anos. É só um plano de família ou é um plano de governo, deputado? Não, aquele ali é claramente um plano familiar. Ali eles estão querendo, sei lá, construir um seguro de vida com um mandato, que é o que eles sempre fizeram. Arthur.
Deputado, me permita voltar à violência. A violência política foi a tônica das eleições de 2022. Teve militante que morreu, a então deputada Carla Zambelli saiu com arma em punho. O senhor não teme que essa violência estimulada pelas redes sociais, que são o carro-chefe do MBL e da missão, possam agravar ainda mais esse problema? A única violência que a gente estimula é contra chefe de facção criminosa. E a gente vai continuar estimulando. A gente tomara que a população, que a polícia, que as forças armadas, que as autoridades públicas sejam influenciadas pelo nosso discurso de violência contra o chefe de facção criminosa e que eles sejam mortos ou que eles sejam presos. A gente não estimula a violência, a gente não manda nenhum militante do MBL ou da missão, nem sugere que ninguém do nosso partido saia espancando bolsonarista ou petista. Pelo contrário, toda vez que um militante do MBL foi em algum evento ou em algum local dominado por algum adversário político, a gente sempre apanhou. E eu digo isso porque eu senti isso na pele. Quando a gente sempre foi acusado de violência, de atacar os outros, de ser agressivo, e a gente sempre apanhou. São recortes maliciosos da imprensa que são utilizados contra a gente para colocar essa pecha. Mas vamos olhar os fatos. Quando eu acampei aqui em frente ao Congresso Nacional para pressionar o presidente Eduardo Cunha a pautar o processo de impeachment da Dilma, o líder do governo, Cibá Machado, disse que iria para o palco a gente, que iam expulsar a gente da frente do gramado do Congresso. Mandaram a milícia do Guilherme Boulos, do MTST, para vir quebrar pau, pedra e jogar rojão em cima da gente. Eu apanhei do MTST. E sabe o que a gente fez? A gente ficou de costa. Por quê? Porque a gente sabia que se a gente reagisse, a narrativa da imprensa seria de que a gente partiu por cima do MTST. E ainda assim, a narrativa da imprensa foi canalha, mesmo com a gente virando as costas e apanhando, porque eles colocaram como se fosse uma confusão, como se fosse uma troca de agressões, e a gente só apanhou. Se a gente tivesse reagido, nem troca de agressão a imprensa teria generosidade de colocar. Colocaria que a gente teria agredido unilateralmente. Todas as vezes que o MBL foi promover debate, eu fui chamado para participar de um debate na Unesp, no começo desse meu mandato. Não consegui porque vieram me bater, né? Rasgaram o supercílio de um militante do Movimento Brasil Livre. Eu fui chamado, eu fui convidado, né, para ir lá falar, e gente de outro campus foi lá para me bater. Eu nunca bati em ninguém, nunca incentivei de bater em ninguém. A diretriz interna do Movimento Brasil Livre sempre foi: você vai apanhar, você apanha calado. E assim, como isso não está adiantando nada, eu acho até que a gente pode começar a mudar essa diretriz. A falar o seguinte, ó, se você apanhar, se defende. Continua com a diretriz de não bater em ninguém, mas vamos acabar com essa diretriz de só apanhar. Porque a gente apanha e ainda continua sendo denunciado pela imprensa como se a gente batesse, então pelo menos vamos nos defender. O senhor fala que não houve uma reação em relação a esse episódio, mas que houve uma narrativa. 8 de janeiro, houve também uma narrativa ou houve uma ação de fato? Não, no 8 de janeiro a gente não teve nada a ver, em primeiro lugar. Um ponto, tô dizendo sobre as narrativas que se colocam de fato que acontecem. Não, sim, eu não tive nada a ver, em primeiro lugar. O MBL não teve nada a ver, a missão não teve nada a ver. E, de fato, houve violência contra policial, houve vandalismo e quebra-quebra no Congresso Nacional, né? Eu diria até que no caso da policial que foi espancada, derrubada de um cavalo, eu imputaria até tentativa de homicídio contra as pessoas que estavam fazendo aquilo contra ela. Então, sem dúvida nenhuma, teve violência. Isso está gravado, né? Quem quiser negar os fatos, negue os fatos. Agora a gente segue girando, mais uma pergunta do Matheus Dias. Deputado, ainda nessa pauta da segurança, o senhor já falou aqui sobre prisão perpétua, já falou sobre pena de morte. Em relação a esse debate que vem se acalorado cada vez mais sobre mudança de nomenclatura, facções criminosas, grupos narcoterroristas, qual a sua opinião sobre isso? Eu não acho que a discussão não é sobre mudança de nomenclatura. A discussão é sobre mudança de classificação jurídica, né? Então, uma coisa é a gente considerar que um faccionado ele é um criminoso comum. Outra coisa é adotar o que nós defendemos no Partido Missão, que é o direito penal do inimigo, e considerar um faccionado, um chefe de facção, ou membro de facção, ou membro de milícia, um inimigo do Estado. E nós tivemos uma conquista grande, e esse foi um trabalho primoroso do deputado Mendonça Filho, de constitucionalizar o direito penal do inimigo. O que nós colocamos na PEC da segurança, com o relatório do deputado Mendonça Filho, primoroso, devo repetir, primoroso, eu li e cheguei a ficar emocionado, tão primoroso que estava essa redação do direito penal do inimigo, e incluir pela primeira vez no artigo 5º, nos direitos e garantias fundamentais, o direito da vítima, porque hoje só tem
o direito do criminoso, Mendonça Filho colocou o direito da vítima a ter uma pena justa contra o agressor, a ser ressarcida por aquilo que lhe foi tirado, né? O direito à justiça, né? Basicamente, que sempre foi negado para as vítimas. O que a gente defende, então, de mudança de classificação jurídica é o seguinte: se você tem um território próprio, se você tem forças armadas próprias, se você tem hino próprio, se você tem um fornecimento de gás próprio, de água próprio, de energia próprio, você não é um criminoso comum. Você é um faccionado que pertence a um outro país que não é o Brasil. Você é um invasor estrangeiro, invadindo o nosso território nacional. E que, portanto, você não deve ser tratado como um criminoso comum. Como um sujeito, por exemplo, ele furtou uma coisa numa loja, ele pode até ter roubado, mas ele não é um faccionado. Ele vai ser punido com uma pena dura, ele vai trabalhar dentro da cadeia, ele não vai ter visita íntima, ele não vai ter saidinha, todas as restrições que nós defendemos. Mas ele vai passar por um processo penal comum. Se você é um faccionado, aí a história muda completamente. O processo penal contra você vai ser mais rápido, vai ser mais duro, vai ter menos garantias e você será tratado como um inimigo do Estado. E quando você for enfrentado pelas forças policiais ou pelas forças armadas, elas não terão o mesmo cuidado, a mesma parcimônia que elas terão com criminosos comuns. Porque você é um inimigo do Estado, porque você não se submete às leis, ao pacto social da nossa Constituição. É como se o Paraguai amanhã decidisse invadir o nosso território. Nós entraríamos em guerra com o Paraguai. E na guerra com o Paraguai, a gente não iria prender os soldados do Paraguai para eles passarem por um processo penal aqui. Ou eles seriam os nossos prisioneiros, ou eles iriam morrer em combate. A mesma coisa vai acontecer com os faccionados, segundo a defesa jurídica que a gente faz do direito penal do inimigo, de que este inimigo estrangeiro, o faccionado, ou será tido como prisioneiro, ou vai ser abatido em combate, e a maior parte, naturalmente, será abatida em combate, porque a maior parte vai entrar em combate. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.